Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor seja com cada um de vocês. O meu boa noite não saiu, então, muito boa noite a cada um de vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Perdoe meus suspiros, mas foi uma semana bem intensa, né? Uma semana marcada por momentos que nos fazem pensar, suspirar, nos fazem refletir e também experimentar um misto de sensações que nem sempre é fácil de definir. Mas que o Senhor nos conceda de forma poderosa a sua misericórdia e nos ajude a caminhar mesmo em tempos tão turbulentos. E que esta caminhada, meus irmãos, seja desenvolvida em meio à paz, não obstante estejamos em guerra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Antes mesmo de ler o texto, eu gostaria de orar com os irmãos. É possível? Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, vamos pedir a Ele que suavize os nossos corações, o nosso entendimento. Se alguma coisa, porventura, esteja pesando no seu coração, peça a Deus para tirar. Peça ao Senhor para que nada impeça você de ouvi-lo falar ao seu coração nessa oportunidade. Fala com Deus. Bendito Senhor, muito obrigado. Nós só podemos agradecer, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Quando perdemos, quando falhamos, quando choramos, podemos ter a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Porque esta alegria que o Senhor nos dá é em toda e qualquer situação. Sendo assim, é o teu amor que nos faz felizes, apesar mesmo de nós, das situações que experimentamos e de tudo que vivenciamos. Te peço, ó Deus, pelos meus irmãos e irmãs, que a tua graça sempre poderosa e eterna os visite nessa oportunidade, seja qual for a necessidade que haja no coração deles, ou no meu. Tenha o Senhor misericórdia de nós. Mais uma vez te peço, misericórdia, Senhor. Amém. Irmãos, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e verso 12 ao verso 12, vai nos dizer palavras muito interessantes acerca da nossa caminhada. Estamos num trajeto, estamos rumando para algum lugar. E nem sempre é fácil caminhar. Em nossa caminhada nos deparamos com escarnecedores, nos deparamos com oportunidades, com propostas, nem sempre decorosas. Nos lidamos muitas vezes com situações que nos surpreendem, mas ainda assim é preciso caminhar. O pregador, tendo observado a vida, passa agora a prestar atenção ao caminho, à estrada que tem diante de si. E ele compartilha conosco hoje uma percepção muito graciosa acerca desse caminho, que eu quero compartilhar com os irmãos o entendimento que me veio da parte do Senhor acerca deste assunto. E ele vai dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, pensando nessas questões,
me deparei com a letra de uma canção que eu não conhecia até essa semana e que fui atrás para ouvir e fiquei muito feliz com o que ela nos diz. O nome dessa canção é Anseio Antigo. Ela foi composta por algumas pessoas, dentre elas o reverendo Vadislau Martins Gomes, pastor da nossa igreja, professor de seminário, um homem muito usado por Deus para ministrar a palavra, para ensinar os corações. E essa música foi musicada pelo João Inácio e pela Ranúzia. Você pode encontrar essa música aí nas plataformas, mas há também uma versão dela cantada pelo Walter Júnior, que ficou muito bonita também. Mas a canção diz assim: dá-me um irmão que saiba amar, de lábios que construam a verdade, de olhos que desvendem par a par os rumos da justiça e bondade. Dá-me uma mão que queira me afagar, que queira ter no calor das minhas mãos o alimento, o acalanto, para cessar a dor de suas lágrimas. Dá-me um irmão que seja meu amigo, sem que despreze os demais irmãos, para que o amor, quando for antigo, inspire a união de outras mãos. O refrão diz assim: dá-me um irmão a quem eu ame, sem egoísmos e sem competição, que com Deus queira ser um, que em Deus seja mais um, com amizade e lealdade a espantar o frio dos corações. É uma bela canção, mas um desafio tremendo, porque muitas vezes pedimos irmãos assim, amigos assim, mas quando o desafio vem bater a nossa porta e exige que sejamos esse tipo de irmão, será que conseguimos? Será que ao menos desejamos? Será que o queremos? Temos percebido, meus irmãos, o Senhor chamar a nossa atenção para a consideração da vida, que não obstante seja efêmera, passageira, tem a sua importância. Essa vida que muitas vezes é monótona, sem sentido em si mesma, encontra, da parte do Senhor um incentivo profundo. E o Senhor tem nos chamado a olhar para cima e perceber o seu controle, perceber o seu comando, olhar para dentro de nós e perceber que somos conduzidos pela eternidade. Também Ele nos faz o convite de olharmos adiante para percebermos que a morte, a morte, é uma terrível certeza, mas ainda nos chama a olhar ao nosso redor para percebermos como a vida se desenrola, mesmo em meio aos problemas. E é o que Salomão está fazendo. Na semana passada vimos que ele parou para observar as instituições e percebeu que elas ainda falham, que elas, não obstante tenham sido criadas para defender a justiça e os direitos, muitas vezes são elas mesmas as primeiras a inferirem, a traírem, a subjugarem o direito das pessoas. Isso o deixa extremamente desgostoso, mas ele segue a sua caminhada observando a vida e ele agora se detém no caminho, se detém no trajeto para perceber como muitas vezes isso é desenvolvido. E aqui ele chama a nossa atenção para um fato muito importante na perspectiva daqueles que estão a caminho, que é muito melhor quando caminhamos perto de alguém. Ele vai dizer com esta orientação curta aqui, que se resume a 4 versículos, que viver junto é melhor, que caminharmos juntos é muito melhor, que trabalharmos juntos é extremamente mais proveitoso. E quando ele percebe essa perspectiva, por que ele vai nos dizer essas coisas? Qual é o seu intento? Qual é a sua proposta? Ele vai dizer para nós que junto é melhor, porque há maior rendimento. O verso 9 vai dizer para nós: melhor é serem 2 do que 1, porque juntos eles têm melhor paga do seu trabalho. Quando Salomão está pensando nisso, ele faz aqui uma referência com o versículo 8, que nós trabalhamos na semana passada, quando ele observa as perspectivas profissionais e percebe que havia um louco
um homem tomado de vaidade que, sem ninguém, sem filho, sem parentela, não cessava de trabalhar. E ao observar o afinco daquele homem no desenvolvimento da sua profissão, das suas responsabilidades, ele começou a ponderar sobre que sentido faria alguém trabalhar daquele jeito, porque se ele não tinha a quem abençoar com o seu trabalho, se ele não tinha para quem deixar o resultado das suas fadigas, que sentido haveria nisso se ele nem mesmo poderia gozar de tudo aquilo que ele estava conquistando com muito trabalho que ele desenvolvia? Salomão então percebeu que é praticamente uma loucura alguém trabalhar e não poder usufruir do resultado do seu trabalho. E dentro dessa perspectiva contrastante, ele vai destacar que é melhor serem dois do que um, porque quando se trabalha junto, quando se trabalha em comunidade, o rendimento é muito maior, a paga é melhor, o retorno é mais proveitoso, os resultados são mais intensos. Há um lucro real e verdadeiro, porque este lucro é acompanhado de efetividade. São coisas que resultam em efeitos positivos, que é o que nós costumamos chamar de produtividade, que é saber que aquilo que nós estamos fazendo vai dar em alguma coisa, tem um objetivo, tem um propósito. E esse propósito, meus irmãos, está intimamente ligado às pessoas que estão ao nosso redor. Não devemos viver, caminhar ou realizar qualquer coisa ao léu, por simples fazer, mas isso sempre tem que redundar na bênção da vida de alguém. Juntos é melhor, porque há maior rendimento. E nós podemos entender, portanto, à guisa de conclusão, que juntos nós podemos fazer mais, podemos fazer melhor. Uma outra perspectiva que ele destaca para afirmar que é melhor caminhar junto, porque além de maior rendimento, nós também oferimos maior e melhor sustento. Rendimento e sustento. Se eu consigo, numa linguagem bem popular, ganhar mais com o meu trabalho, esse ganho a mais, ele precisa ser direcionado. E aqui temos a ideia do sustento. E é interessante pensar, irmãos, que o sustento não é apenas a perspectiva de enchermos a nossa mesa de víveres. Não é apenas fazermos da nossa mesa um lugar onde você tenha diversidade de sabores, de cores, como diria a música do Crombie. E aí nós vamos perceber que além da diversidade, além da fartura, nós podemos alcançar sustento pela significação do que isto quer dizer. Porque se caírem, um levanta o companheiro. A perspectiva aqui, meus irmãos, está atrelada ao fato de que juntos nós podemos contar com o apoio que muitas vezes é tão necessário para que nós possamos retomar projetos que ficaram prejudicados, ou mesmo esquecidos, quem sabe estacionados por conta de situações maiores. Um grande exemplo disso é a própria pandemia que nós atravessamos. Ela tem dificultado em muito a execução de vários projetos, sejam eles pessoais, eclesiais, profissionais. Muitas coisas que nós planejamos não foram possíveis por causa da inviabilidade dos nossos dias. Mas quando encontramos apoio, é possível retomar. Quando encontramos amparo em pessoas nas quais se pode confiar, nós podemos começar de novo, porque nós encontramos nisto facilitação. Então, quando pensamos em sustento, nós precisamos nos desligar um pouquinho da mera ideia de despensa, sempre cheia, sempre abarrotada, mas pensarmos também na perspectiva de que, se tivermos ao lado de alguém, esse alguém pode apoiar, ou pode receber o nosso apoio. Esta, meus irmãos, é a significação de um governo conciliar, por exemplo.
Podemos tomar por base a maneira como a própria igreja presbiteriana é conduzida. Não nos baseamos aqui em decisões monocráticas. Ainda há uma cultura de o pastor vai resolver, o pastor resolve, o pastor decide, mas não. Toda grande questão é colocada na mesa, e irmãos que ladeiam o pastor vão sofrer juntamente com ele, vão orar juntamente com ele, vão pedir juntamente com ele ao Senhor, para que ele dê a direção correta para a sua igreja. É desse sustento que Salomão está falando, por isso ele vai defender a perspectiva de caminhar ladeado, de caminhar acompanhado de pessoas que façam a diferença, de vivermos, meus irmãos, em um contexto de amizade, em um contexto de fraternidade. É para isso que o Senhor nos chama para uma vida de comunhão. E é isso que o salmista quer dizer lá no Salmo 133, quando ele destaca a bondade, a beleza da comunhão. Não é só porque juntos a gente ri melhor, a gente acha mais graça e as coisas parecem ter mais cor. Não, é porque juntos nós podemos suprir uns aos outros. Nós podemos nos ajudar, nós podemos facilitar a nossa vida como um todo e resolver juntos as grandes questões que chegam ao nosso coração. Então, juntos é melhor porque, além de maior rendimento, há mais sustento, há mais suporte, há mais consistência. E juntos nós podemos ir mais longe. Porque quando um fraqueja, o outro ampara e continuam a caminhada. É isso que acontece no casamento, é isso que acontece na amizade, é isso que acontece na fraternidade. Essa é a proposta que o Senhor tem quando nos recomenda uma vida pautada em comunhão. Mas juntos é melhor não apenas porque podemos ganhar mais e obter mais rendimento. Juntos é melhor não apenas porque podemos contar com maior apoio e obter mais sustento, mas juntos é melhor, porque juntos temos maior alento. O verso 11 vai nos falar algo interessante e muitas vezes nós nos remetemos ao casamento. A ideia de dormir junto é uma perspectiva, é um privilégio resguardado aos casais. Aos casais, casados, tá bom? Mas, quando Salomão está nos falando disso, ele não está pensando necessariamente no casamento, mas ele está pensando exatamente na dificuldade dos viajantes que enfrentavam o frio, enfrentavam a falta de estrutura das estradas. Estamos pensando, meus irmãos, em tempos em que não havia asfalto, em que não havia essa estrutura, rodoviária que nós temos hoje, que ainda não é a melhor, especialmente em termos de Brasil. Ainda temos muitas dificuldades, você paga até para rodar em certas rodovias e não tem toda a assistência que deveria ter por uma rodovia paga. Mas ainda assim é muito melhor, porque você conta com facilidades que aquelas pessoas não contavam naqueles dias. Os viajantes faziam seus trajetos a pé, e eles estavam sujeitos aos salteadores, aos riscos do relevo, da própria geografia das estradas, que eram esburacadas, cheias de pedras. Mesmo os viajantes mais experientes poderiam tropeçar, poderiam se machucar, poderiam cair num buraco e passar dias ali sofrendo, quem sabe até morrer. E ainda contavam com o frio. E mesmo quando tinham alguma estalagem onde eles pudessem se abrigar para continuar a viagem no dia seguinte, ainda passavam muito frio. E aqueles que tinham a oportunidade de viajarem juntos podiam se juntar, podiam se abraçar e podiam ainda aquecer seus corações pela companhia, pela boa conversa, pelo apoio que é próprio de companheiros que estão dividindo os mesmos desafios. Juntos é melhor, meus irmãos, porque podemos receber esse alento que, na verdade, é um reconforto, que leva-nos à ideia de sermos revigorados por uma boa palavra, pelo incentivo daqueles que estão ao nosso lado.
É muito gracioso quando muitas vezes, tentados a desistir de um grande projeto, um amigo querido, quem sabe um pastor ou mesmo um irmão, chega e te aconselha e te incentiva a prosseguir. Quando chega e diz, olha, como é bom que você esteja aqui. Quando chega e diz, olha, que bom que você tem caminhado conosco, que eu tenho aprendido algo com você. É bom a gente reconhecer que ao nosso lado Deus coloca pessoas que podem nos animar pelo simples fato de estarem perto da gente, pelo simples fato de estarem ali nos encorajando, muitos com seu entusiasmo, com o seu sorriso, com a sua maneira de ser. É gracioso olharmos para isso, e por isso o Senhor vai nos encorajar, meus irmãos, a estarmos juntos. É bem verdade que muitos de nós têm uma personalidade mais solitária, e às vezes a gente gosta de ficar um tempo mais sozinho, mas mesmo esses que gostam da solitude podem experimentar a alegria da comunhão e ser também uma bênção na vida daqueles de quem você possa se achegar. É importante que você entenda que o simples fato de você se dispor a ser parceiro de alguém, se comprometendo com ele em algum trabalho, pode alentá-lo fortemente e dar a ele condições de continuar um projeto. Isso, meus irmãos, diz muito quando falamos da obra de Deus. A obra de Deus é algo impossível de fazer sozinho. Em todo lugar que eu chego, eu costumo dizer que não se trabalha só. E eu não trabalho só. E triste são aqueles que pensam que qualquer pastor pode desenvolver um bom trabalho sozinho. Não fomos chamados para isso. O nosso contexto de trabalho é em meio a pessoas, é em meio à comunhão. E juntos nós somos orientados por Deus a nos fortalecermos. A ovelha é um dos animais mais frágeis que nós conhecemos. Mas há uma peculiaridade na ovelha, ela sempre anda em bandos. Porque quando ovelhas se juntam, elas deixam de ser uma presa fácil e precisa ser um lobo muito ousado para mergulhar num rebanho de ovelhas e tentar tirar uma dali. Por isso que normalmente eles ficam mais atentos àquelas que se desgarram, porque aí sim elas se tornam uma presa fácil. Portanto, quando nos juntamos, quando nos reunimos, quando nós nos fortalecemos, porque somos alentados uns pelos outros, reconfortados, revigorados, encorajados e entusiasmados pela presença e pela convicção de que temos juntos um só propósito. Então, juntos é melhor, irmãos, porque há maior rendimento, há maior sustento, há maior alento, mas juntos nós também podemos desenvolver mais forte argumento. Observe o verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A ideia de argumento vem da perspectiva do confronto, do combate. E quem argumenta melhor vence não só o debate, mas a peleja. O argumento aqui, meus irmãos, equivale a um armamento. E juntos é melhor porque somos fortalecidos em nossos argumentos. Uma coisa é você se indispor com alguém sozinho. Outra coisa é você tentar fazer o mesmo com alguém acompanhado, mesmo que seja da sua esposa. Eu me lembro de um amigo que certa vez estava caminhando com a sua esposa na rua, e ele é baixinho, e a esposa dele alta, e ela chamou a atenção de alguns homens na rua, e mexeram com ela, e ele muito valente, né, foi tirar a satisfação. E eu sei que, num determinado momento, a satisfação virou uma briga, e quando ela percebeu, o marido estava apanhando, e ela entrou no meio, bateu nos caras e disse: não bata no meu marido. E livrou o marido da confusão. Mas é o que acontece. Ele tinha um argumento forte, e o argumento era a presença da sua esposa, que não permitiu
que ele fosse ferido pelos seus algozes. Ele entrou para defender e acabou defendido. Mas é o que acontece quando a gente caminha junto. Quando você está ladeado por alguém, não é? Você tem apoio, você tem proteção, você tem defesa. Emílio Garófalo chama essa defesa de santa ferocidade. Foi a santa ferocidade daquela esposa que defendeu o seu esposo de uma surra vergonhosa na rua. É defesa, é cuidado, é quando fragilidade, não é, ganha contornos de força, justamente pela unidade. É a perspectiva das ovelhas que eu falei há pouco. Ovelhas frágeis se tornam fortes quando andam juntas. Exatamente por isso, meus irmãos, que todo intento do maligno é de esfacelar a comunhão. Todo intento do maligno é de tentar desfazer a nossa perspectiva de nos juntarmos. Porque ele sabe que separados nós somos presas fáceis. Separados, a igreja do Senhor está exposta. Separada, a igreja do Senhor vira alvo fácil. Mas quando juntos, somos fortes. Nossos argumentos se fortalecem. E aqui a perspectiva de um cordão de 3 dobras é de que quanto mais juntos, mais fortes seremos. Óbvio que podemos contar com a ajuda do Senhor. Mas o desafio, o incentivo da palavra do Senhor aqui é de que nós reconheçamos a importância de cada um de nós. Ninguém é desnecessário. Todos nós somos necessários, por isso estamos aqui. E se juntos somos mais fortes, juntos nós podemos vencer. Aliás, é juntos que nós como igreja vencemos. Nenhuma igreja vence. Nenhum povo de Deus vence com base no isolacionismo. Nós vencemos quando nos unimos. Nós vencemos quando andamos juntos. Nós vencemos quando temos um mesmo propósito, um mesmo coração, uma só fé. E é isso, meus irmãos, que o pregador nos ensina a observar nesta caminhada que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Vamos juntos, porque juntos podemos obter maior rendimento, fazermos melhor. Juntos nós podemos obter maior sustento e assim, apoiados uns pelos outros, chegar mais longe. Podemos experimentar maior alento e, revigorados pelo cuidado mútuo, nos fortalecermos. E também desenvolvermos mais forte argumento, quando protegidos uns pelos outros, nos tornamos vencedores pela graça de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. É disso, meus irmãos, que nós temos que nos lembrar sempre. Cristo nunca trabalhou só. Ele se uniu a 12 homens imperfeitos. Podemos dizer até 13, né? Porque mesmo o traidor colaborou e cumpriu o seu papel dentro de tudo que estava resolvido na eternidade acerca de Jesus. Jesus não trabalhou só. Ele se valeu de homens imperfeitos que dormiram na reunião de oração, que negaram quando as coisas ficaram difíceis, que fugiram quando ele foi crucificado. Mas ele preferiu fazer junto. E quando ele ressuscitou, o que foi que ele fez? Juntou-os de novo. Porque é assim, meus irmãos, que se desenvolve o reino de Deus. É assim que se caminha para a eternidade. Juntos. Primeiramente com Cristo. E depois, uns com os outros. Cuidando uns dos outros. Fortalecendo uns aos outros. Ganhando. Uns com os outros. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais atentos à sua palavra e entendamos as suas propostas. Vamos orar? Bendito Senhor, Salvador nosso,
Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais irmãos, mais amigos, mais próximos. Nos fortalece, ó Deus, para que em tudo Te agrademos e Te sejamos, ó Deus, como uma oferta suave, que chega, ó Deus, às Tuas narinas, para alegrar o Senhor e glorificar o Teu nome poderoso. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus irmãos. Quero aqui também lembrar, Senhor, dos meus amigos, daqueles que caminharam comigo, daqueles que estão caminhando, daqueles que caminharão no futuro. Seja o Senhor, meu Pai, servido em abençoá-los. Sou grato ao Senhor pela vida de cada um deles, por tudo que eles representaram em minha vida da parte do Senhor. Obrigado a Deus por nossos familiares, os primeiros a fazerem parte da nossa história, os primeiros a compartilhar, os primeiros a se doar. Seja o Senhor, meu Deus, gracioso para com cada um deles, sustentando-os dia após dia. Obrigado, meu Deus, pela Tua igreja, por esta família de irmãos unidos pelo sangue do Cordeiro, unidos pelos propósitos estabelecidos por Ti na eternidade. Que esses irmãos, ó Deus, sigam marcados pela comunhão com o Senhor Jesus, que vivam para Te honrar, mas também que vivam para externar uns aos outros o grande amor do Senhor. Amor que nos é referência, amor que nos dá preferência, mesmo que não mereçamos. É para a glória do Senhor, é em nome do Senhor que oramos assim. Amém. Vamos colocar de pé, meus irmãos, recebam, pois, a bênção. Igreja do Senhor, ide em paz. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo nos encaminhe em tudo, fortalecendo a sua comunhão, a qual deve ser preservada até o dia de Cristo, quando Ele virá para resgatar a sua igreja e a inserirá no contexto eterno, para que ali viva, adore e experimente as delícias da pátria celestial por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.